A noite de primavera em Aracaju tinha uma suavidade quase poética. O clima quente, mas ameno, era marcado pela brisa que dançava nas ruas, carregando o cheiro doce de flores desconhecidas, quase imperceptíveis para aqueles que não paravam para sentir. As luzes das lanternas, com seus reflexos dourados, davam à cidade um ar de tranquilidade atemporal. As ruas de paralelepípedos, ainda banhadas pelo brilho do entardecer, eram vazias, mas não desertas. A cidade estava viva de uma forma sutil, como um organismo que respirava no ritmo da estação. Renato sempre gostou daquela sensação de quietude. Aracaju, com sua mistura de modernidade e tradição, nunca foi um lugar de excessos. A calma ali, longe do frenesi das grandes capitais, era o refúgio perfeito para ele. Não que ele tivesse uma ligação especial com a cidade ou com sua história. Na verdade, ele sempre a viu mais como um ponto de passagem. Seu mundo estava nos negócios, nas suas empresas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, no luxo e nas conquistas. Mas na noite de Aracaju, ele encontrava a solidão que, de alguma forma, também havia se tornado sua maior companhia. Sentado à mesa do restaurante Canto da Serra, Renato observava as luzes do local refletindo nas vidraças, enquanto um sorriso discreto se formava em seus lábios. O ambiente do restaurante, com seu charme rústico e acolhedor, sempre lhe parecia uma extensão de si mesmo. Era discreto como ele. Era também como um abraço silencioso, sem pressões, sem a exigência de interações sociais. Isso, para ele, era o luxo mais profundo. Ele pediu um vinho tinto para acompanhar o prato simples, mas reconfortante, de peixe grelhado. O garçom, um homem de meia-idade com um sorriso cordial, o tratava com familiaridade. Renato vinha ali há anos, muitas vezes sozinho, por vezes acompanhado, mas sempre em busca de algo que ele sabia que nunca encontraria, uma sensação de paz duradoura. Enquanto o garçom colocava a taça de vinho sobre a mesa, Renato segurou o copo por um momento e fechou os olhos, sentindo o aroma do vinho. Algo no cheiro, talvez a leveza da bebida, evocou uma lembrança distante, algo que ele não queria revisitar. Mas era impossível controlar seus pensamentos. Lúcia. Ele sabia que sua mente, uma vez quieta, sempre voltava a ela. Ele não conseguia se livrar da lembrança de sua esposa, que morrera trágica e repentinamente há mais de 20 anos. O acidente de carro, uma fatalidade que levou sua vida de forma tão inesperada, deixou Renato em um abismo de dor que ele jamais conseguiu transpor. Mesmo com a passagem dos anos, ela permanecia viva em sua memória como uma chama que não se apagava. Ele continuava vivendo, mas de certa forma, sua existência parecia vazia. A solidão de seu mundo parecia aumentar com o tempo, um eco da perda que ele tentava preencher com os feitos grandiosos de sua carreira. Olhou para o anel de família que usava no dedo. Era uma peça simples, mas carregada de um simbolismo imenso. O anel, que passava de geração em geração, havia sido presenteado a ele por sua avó, que o recebera de sua mãe. Ele sabia que esse pequeno objeto era o único valor real em sua vida. Não o valor material, mas o sentimental, o profundo significado que ele tinha, o que mais restava de seu legado familiar e do amor que ele sentia por Lúcia. Renato olhou para o anel, quase como se ele fosse a última conexão que ainda o ligava a algo genuíno, algo que não fosse frágil ou efêmero. O metal frio contra sua pele parecia lhe dar uma sensação de consolo, mesmo que temporária. Seu olhar se perdeu por alguns segundos, como se tentasse entender se algum dia ele realmente superaria a dor ou se ela seria apenas uma constante em sua vida. Foi nesse momento de distração que ele percebeu uma presença próxima. Uma garçonete jovem, com cabelos castanhos escuros presos em um coque impecável e um sorriso tímido, se aproximou da sua mesa. Ela trazia uma bandeja, equilibrando com facilidade as taças e pratos. Seus olhos, de um tom castanho claro, se fixaram por um breve instante no anel que Renato usava, e a curiosidade não pôde ser disfarçada. "Desculpe, senhor, mas esse anel, ele é muito bonito. Posso perguntar se tem algum significado especial?" A voz dela era suave, mas direta, sem pressa,
um tom genuíno de interesse. Renato levantou os olhos, surpreso pela interrupção, e por um momento hesitou antes de responder. Ele não estava acostumado a falar sobre seu passado, mas, de alguma forma, a pergunta daquela jovem parecia tirar de sua garganta palavras que ele guardara há muito tempo. "Sim, é da minha família", respondeu ele, com um sorriso melancólico. "Foi um presente de minha avó. Sempre foi passado de geração em geração, como um símbolo de algo que perdura." Camila, a garçonete, ficou em silêncio por um momento, ainda olhando para o anel. "Isso é muito bonito", ela disse, com um brilho nos olhos. "Eu sou apaixonada por histórias assim. Aqueles objetos que carregam tanto significado é como se tivessem uma vida própria, sabe?" Renato sorriu levemente, surpreso com a profundidade da resposta dela. Ele sempre achou que as pessoas modernas, tão focadas em bens materiais, haviam perdido a verdadeira essência dos valores familiares, mas aquela jovem parecia ser uma exceção. Algo nela, naquela reação, tocou uma corda sensível dentro dele. Ela sorriu novamente, de forma mais sincera desta vez, e então se afastou com a bandeja para atender outras mesas. Renato permaneceu ali, olhando para o espaço vazio à sua frente. Algo naquela interação breve fez com que uma sensação estranha tomasse conta dele, algo entre nostalgia e um leve desconforto. Não era apenas a lembrança de Lúcia que o assombrava naquela noite, era a forma como os anos pareciam ter passado, deixando-o para trás, imune a qualquer conexão genuína. Camila retornou a mais algumas vezes, sempre cumprimentando-o com um sorriso, mas mantendo a distância profissional. No entanto, havia algo em sua presença que parecia encher o ar de uma energia que ele não sabia identificar. Algo que o desafiava a sair de sua zona de conforto, de sua rotina silenciosa de luto e de trabalho. Quando a noite avançava e a música suave de fundo preenchia o espaço entre as mesas, Renato terminou sua refeição, mas não se apressou em sair. Ele estava absorto em seus pensamentos, como se estivesse em uma batalha interna, tentando entender o que havia mudado. Talvez fosse a presença daquela jovem mulher, que de alguma forma havia despertado nele uma sensação de curiosidade, um sentimento de que talvez, apenas talvez, o tempo ainda pudesse trazer algo de novo. Algo para além da dor, para além da solidão. Naquela noite, a brisa suave de Aracaju ainda carregava seu perfume doce, e Renato sabia que o futuro seria incerto. Mas uma coisa estava clara. O encontro com Camila, por mais breve que fosse, tinha tocado algo em seu coração que ele não conseguia explicar. Ela, assim como o anel, parecia ter algo a oferecer, embora ele ainda não soubesse o quê. E enquanto se levantava e se preparava para sair, uma pergunta inquietante pairou em sua mente. Seria possível que depois de tanto tempo ele ainda pudesse encontrar algo que valesse a pena? A noite no canto da serra tinha um ar pesado de mistério, e o silêncio que se seguia à conversa com Camila parecia carregar um peso que Renato não soubera como descrever. Quando ela se afastou, continuou a trabalhar, mas a expressão em seu rosto, uma mistura de interesse genuíno e leve curiosidade, não saía da cabeça de Renato. Ele ficava revivendo cada palavra dita por ela, a menção do anel, o brilho nos seus olhos ao tocá-lo, e mais do que tudo, o fato de que ela falara de um anel igual, um detalhe que o fez estremecer. Ele ainda não entendia como isso era possível. Como podia haver 2 anéis idênticos, feitos do mesmo ouro branco com esmeraldas, se ele sabia com absoluta certeza que sua família possuía apenas 3 desses anéis? Esses anéis não eram apenas joias valiosas, eram um legado, um símbolo de união familiar, passados de geração em geração com grande reverência. Seu avô havia dado o primeiro para sua mãe, e ela o passara para ele na esperança de que ele o usasse como um elo entre as gerações. Era uma história que ele conhecia de cor, mas o fato de Camila mencionar um anel igual fez a memória de Renato se embaralhar. A conexão com sua esposa, Lúcia, que falecera tão tragicamente, o fazia ainda mais inquieto. Enquanto ele continuava perdido em seus próprios pensamentos, Camila voltou à sua mesa, agora com um sorriso ainda mais radiante. Ela estava terminando seu turno, e a leveza com que se movia pela sala
contrastava com o tumulto crescente dentro de Renato. Desculpe interromper de novo, disse ela, sua voz tranquila e quase hesitante, como se procurasse uma maneira de explicar o inexplicável. Só queria saber se você gostaria de saber um pouco mais sobre o anel que minha mãe tinha. Eu... não sei. Tem algo no jeito que você o olhou que me fez querer compartilhar. Renato, ainda perplexo com a coincidência, não sabia o que fazer com a súbita sensação de urgência que tomava conta dele. Ele se inclinou para a frente, um olhar atento nos olhos de Camila. Sua curiosidade tinha sido despertada, mas agora ele sentia que as peças daquele enigma estavam começando a se encaixar, embora de maneira estranha e desconcertante. Você disse que o anel de sua mãe era idêntico ao meu. E o que mais você pode me contar sobre ele? Renato perguntou, sua voz grave, mas trêmula. Camila hesitou por um momento, como se ponderasse o que revelar. Então, com uma expressão um pouco mais séria, ela começou a falar. E Renato a escutava com a atenção de alguém que sabia que estava à beira de descobrir algo importante. Bem, o anel da minha mãe, Raquel Costa, foi um presente de casamento. Ela sempre dizia que ele era algo único, algo que representava sua família. Nunca soube muito bem de onde ele vinha, mas me lembro dela falando sobre ele, sobre o ouro branco e as esmeraldas, e mais do que tudo, sobre o valor que ele tinha para ela. Camila fez uma pausa, como se as palavras que estava dizendo tivessem um peso maior do que ela mesma imaginava. Ela também falava muito sobre vinhedos e vinhos. Eu sempre achei estranho, porque nós não éramos uma família ligada a esse mundo, mas ela sempre mencionava esses vinhedos, como se tivesse algo de muito especial nesse universo. O coração de Renato deu um salto. A referência aos vinhedos e aos vinhos foi a primeira pista que ele conseguiu conectar diretamente com a memória de Lúcia. Ele se lembrou das conversas deles, nos finais de semana, quando ela falava sobre o desejo de ter uma vinícola própria, de criar algo duradouro. Algo que fizesse sentido para ela e para ele. Algo que fosse mais do que os negócios, mais do que o sucesso financeiro. A maneira como ela se apaixonara pela ideia de um vinhedo, como se a natureza tivesse uma forma mágica de curar as feridas da alma. Ele também se lembrava dos jantares que tinham com amigos, onde o vinho sempre estava presente, mas havia algo mais, uma paixão profunda pela cultura do vinho, algo que ele não compreendia plenamente, mas que ele sabia que era a chave para entender o que ela queria construir. A boca de Renato ficou seca e ele teve que respirar fundo antes de continuar. Camila, ele começou a voz mais baixa agora. Minha esposa, Lúcia, ela também falava sobre vinhedos e tinha uma grande paixão por vinhos, mas tem algo que você me disse que me deixa completamente confuso. Ela olhou para ele, os olhos brilhando de curiosidade, como se algo dentro dela soubesse que aquela conversa estava prestes a tomar um rumo inesperado. O que você quer dizer? Perguntou ela, a expressão mais atenta do que nunca. Renato hesitou por um momento, sentindo uma mistura de inquietação e expectativa. Ele precisava saber mais, precisava entender o que estava acontecendo. Você disse que a sua mãe sempre se referia a um homem chamado F. Ela falava sobre ele como o grande amor de sua vida. Esse nome é familiar para mim de alguma forma. Eu preciso saber quem ele é. Camila ficou em silêncio por um instante, a expressão em seu rosto começando a mudar. Ela parecia entender, de repente, o peso das palavras que estava prestes a dizer. Então, com uma leveza que Renato não soubera como interpretar, ela respondeu. Fi, era um homem chamado Fernando, Fernando Maria. Minha mãe sempre dizia que ele era o amor dela, mas que as coisas não tinham dado certo. Acho que ele foi uma parte importante da vida dela, mas também uma dor imensa. Naquele momento, o mundo de Renato pareceu parar. O nome Fernando Maria ecoou em sua mente como um trovão, e ele sentiu uma onda de choque invadir seu peito. Ele tinha ouvido aquele nome antes. Lúcia sempre falara de uma relação do passado, um homem que ela amara antes dele, um amor perdido, mas nunca, em todos os anos que passaram desde sua morte, ele jamais imaginara que aquele homem fosse Fernando Maria. E mais ainda, que ele tivesse algum tipo de ligação com Camila.
Renato se levantou abruptamente da mesa, seus olhos agora fixos na jovem. Sua respiração estava mais pesada, seu coração batendo descompassado. A mente dele estava uma tempestade de pensamentos, tentando conectar as peças do quebra-cabeça de uma forma que fosse lógica. Mas tudo parecia um emaranhado de confusão. Como se chamava sua mãe? Ele perguntou, quase como uma súplica, sabendo que a resposta dele definiria tudo. Raquel Costa, ela disse, como se fosse o nome mais simples do mundo, sem saber o impacto profundo que aquelas palavras causariam. Renato sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Raquel Costa. O nome que ele mais temia, e ao mesmo tempo o nome que ele nunca imaginara que ouviria naquela situação. Fernando Maria, Lúcia, Raquel. A verdade que ele havia evitado por tanto tempo, agora estava se desenrolando diante de seus olhos, e ele estava começando a entender que sua vida, toda a sua história, havia sido moldada por algo muito mais complexo do que ele jamais imaginara. A mente de Renato girava. Ele sabia que o destino, de alguma forma, os havia colocado na mesma mesa naquela noite. E a revelação que ele agora enfrentava tinha o poder de destruir tudo o que ele pensara sobre si mesmo, sobre sua esposa e sobre o legado que tanto prezava. Renato ficou ali, em pé, tentando processar o que acabara de ouvir. O nome Raquel Costa ainda ressoava em seus ouvidos como um eco perturbador, reverberando em sua mente como se fosse uma onda sonora que não parava de crescer. Ele não podia acreditar no que acabara de aprender, e cada palavra dita por Camila parecia rasgar a realidade que ele pensava ser absoluta. Camila, você está me dizendo que sua mãe, Raquel, era a mulher que eu amava, mas pensava ter perdido? A voz de Renato estava tensa, os dedos apertando o braço da cadeira como se o fizessem se sentir mais firme, mais ancorado na realidade que agora lhe escapava por entre os dedos. Camila olhava para ele, um misto de confusão e espanto pintado no rosto. Ela não sabia o que fazer com a tempestade de emoções que estava passando por ela. Como assim? Uma filha desconhecida? Como isso poderia ser possível? Ela sentia uma mistura de choque, indignação e uma curiosidade imensa que a forçava a continuar ouvindo. Sim, parece impossível, eu sei, disse Camila, com uma voz mais baixa agora, como se tentasse organizar seus próprios pensamentos. Mas as coincidências são muitas. E você nunca mencionou nada sobre sua esposa ter fugido, Renato. Eu sempre soube que minha mãe tinha algo a ver com o passado de sua família, mas nunca imaginei que você tivesse sido uma parte tão importante disso. Renato sentiu a cabeça girar. Como poderia ter uma filha e não saber? Como poderia ter vivido tantos anos sem sequer saber da existência de Camila? Ele sabia que ela estava em choque e se sentia igualmente desorientado. A mente dele tentava estabelecer alguma linha lógica entre os fatos, mas tudo parecia se diluir em um turbilhão de perguntas sem respostas. Como eles eram ligados? E como a história deles, aparentemente tão separados, estava na verdade profundamente entrelaçada? Foi quando o nome de Gustavo Soares entrou na conversa que o peso da revelação se tornou ainda mais insustentável. Renato deu um passo atrás, os olhos cerrados com a força da lembrança. Gustavo Soares não era apenas um inimigo nos negócios. Não, ele era um monstro. Alguém que não apenas ameaçara seus negócios, mas que havia se infiltrado tão profundamente na vida de Renato e Lúcia que se tornara um fantasma, algo que os dois tentaram enterrar no passado, mas que nunca deixou de assombrá-los. Gustavo Soares. Renato repetiu o nome, as palavras saindo pesadas, como se estivessem sendo arrancadas de sua garganta. Eu pensei que ele tivesse desaparecido da minha vida. Mas ele nunca parou de perseguir a minha família. Ele sempre quis controlar minhas terras, os vinhedos. Queria ter o que era meu a todo custo. Camila, que ainda estava tentando entender o emaranhado de informações que lhe fora dado, franziu a testa. Minha mãe sempre falava de Gustavo, mas nunca dava detalhes. Ela mencionava o nome dele com um medo tremendo, mas nunca dizia o que realmente aconteceu entre os dois. Eu nunca soube que ele era tão perigoso.
Renato olhou fixamente para Camila, a realidade se tornando cada vez mais difícil de compreender. Ele sentia como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando, as paredes da sua vida, aquelas que ele acreditava sólidas e imutáveis, ruindo com cada nova palavra que saía da boca de Camila. "Você não sabe a história inteira, Camila", disse ele, a voz baixando um pouco, como se ele estivesse tentando encontrar as palavras certas. "Lúcia e eu, nossa vida estava sendo destruída por ele. Gustavo não era apenas um inimigo nos negócios. Ele queria mais. Ele queria destruir tudo o que eu havia construído, tomar tudo de mim, e ele não pararia até conseguir. Então, sua mãe, Fernanda, fez o impensável." Camila o olhou atentamente, o olhar perdido em uma mistura de incerteza e compreensão crescente. Ela não sabia o que esperar das palavras que ele estava prestes a dizer, mas sabia que tudo estava prestes a mudar de forma irrevogável. O homem à sua frente, que antes parecia um enigma distante, estava começando a se abrir de uma maneira que a deixava tonta. "Lúcia, minha esposa, ela não morreu no acidente. Ela fugiu. Para nos proteger. Para me proteger, a você e a todos que estavam ao nosso redor. Ela sabia que, se permanecesse comigo, Gustavo jamais nos deixaria em paz. Então, ela forjou a própria morte e desapareceu." As palavras de Renato caíram pesadas no ar, como uma bomba silenciosa. Camila piscou, tentando processar a enormidade do que acabara de ouvir. Seus olhos se arregalaram, e por um momento o tempo pareceu parar. O homem à sua frente não era apenas um estranho, não era apenas alguém que ela havia conhecido de maneira casual. Ele era uma parte de sua própria história, um capítulo que ela nunca imaginara existir. "Você está me dizendo que minha mãe não morreu no acidente? Que ela fugiu para se esconder de Gustavo Soares?" A voz de Camila vacilou, o medo começando a se infiltrar nas palavras que saíam de sua boca. Renato assentiu lentamente, o peso de sua própria história parecendo esmagá-lo. Ele fechou os olhos por um momento, lembrando-se da dor e do sofrimento que ele e Lúcia haviam passado durante aquele tempo. Ela o amava, ele sabia disso. Mas o medo era maior. O medo de que suas vidas fossem destruídas por um homem implacável e ganancioso. Sim, Lúcia sabia que para garantir nossa sobrevivência, ela precisaria desaparecer. Ela e Raquel estavam envolvidas em uma luta para manter nossas terras, nossos vinhedos seguros. Mas Gustavo, ele era um monstro. Quando ela percebeu que a única maneira de proteger sua filha era desaparecer, ela tomou uma decisão terrível. Ela se afastou de mim e de tudo o que conhecíamos para criar uma nova vida, longe da ameaça de Gustavo. O silêncio entre eles foi profundo. Camila olhava para Renato com uma mistura de incredulidade e uma pontada de dor. Ela sabia que não podia mudar o que tinha acontecido, mas sua mente estava agora começando a entender a complexidade das escolhas feitas no passado. As pessoas que ela pensava conhecer, sua mãe, sua própria identidade, estavam agora sendo redefinidas, mas ainda havia algo em seu coração que a fazia se questionar. "E então você nunca procurou por ela? Nunca soube que ela estava viva?" Renato olhou para ela, o rosto marcado pela dor e pela culpa. "Não, Camila. Durante todos esses anos, eu vivi com a crença de que ela estava morta. Eu não soube que ela estava viva, escondida, fugindo de todos os fantasmas do nosso passado. E agora, depois de tanto tempo, tudo se junta de uma forma que eu não posso mais ignorar. O sacrifício que ela fez, o sacrifício de minha família, o preço que todos nós pagamos para sobreviver. E agora você, Camila. Você é a filha que eu não sabia que tinha." Camila ficou em silêncio. As palavras de Renato haviam penetrado fundo em seu coração, e ela sentiu o peso de uma vida inteira de segredos sendo finalmente revelada. A dor de tudo o que sua mãe havia feito para mantê-la segura, o mistério que envolvia sua existência, tudo isso estava finalmente à mostra. Mas ainda havia uma última pergunta que Camila não podia deixar de fazer. "E agora, Renato? O que fazemos com tudo isso? O que significa tudo isso para nós?" Renato a olhou, e pela primeira vez naquela noite,
ele parecia mais vulnerável, mais humano. Ele sabia que não havia respostas fáceis para aquelas perguntas, mas algo dentro dele havia mudado. Ele estava pronto para enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. E ao fazer isso, ele também sabia que a história deles, a dele e de Camila, não estava terminada. Na verdade, ela estava apenas começando. O peso das revelações ainda pairava no ar como uma nuvem densa sobre Renato e Camila. A verdade estava finalmente sendo desvendada, mas as respostas traziam mais perguntas, mais complexidade e, acima de tudo, um profundo sentimento de perda. A ideia de que Lúcia, ou Fernanda, como ela realmente se chamava, ainda estava viva, mas longe dele, era algo que Renato nunca poderia ter imaginado. Ela havia fugido para protegê-los, mas ao mesmo tempo, a dor de não tê-la ao seu lado, mesmo após tantos anos, era quase insuportável. Camila, que agora entendia a magnitude do sacrifício de sua mãe, se sentia dividida. Ela sentia um peso nos ombros, como se estivesse carregando não apenas a verdade, mas também a responsabilidade de um legado que nunca soubera que existia. A vida dela, até aquele momento, havia sido construída sobre uma mentira. Mas agora, vendo a profundidade do amor e do sacrifício de Fernanda, ela se sentia mais conectada ao passado de sua mãe do que jamais imaginara possível. A viagem a Gramado foi marcada pela necessidade de dar mais um passo na jornada que ambos agora compartilhavam. A cidade, com suas paisagens serenas e suas colinas cobertas por árvores de pinho, parecia refletir a quietude de suas próprias almas em busca de respostas. A cidade era pequena, acolhedora, mas para Renato e Camila, cada pedaço da cidade carregava uma energia densa, como se o próprio ar estivesse impregnado com os segredos que eles estavam começando a desvendar. Chegaram a Gramado no final da tarde, quando o céu começava a adquirir um tom dourado, misturado com o azul profundo da noite que se aproximava. A atmosfera parecia convidativa, mas também carregada de um peso quase palpável. O local onde Raquel estava enterrada era discreto, mas rodeado pela natureza tranquila das montanhas. Um campo de flores silvestres tomava conta de grande parte do cemitério, tornando o ambiente ainda mais silencioso, quase como se o tempo ali tivesse parado. Camila e Renato caminharam até o túmulo, ambos imersos em pensamentos, observando as pedras antigas que marcavam a história dos mortos. O vento soprava suavemente, quase como se estivesse tentando sussurrar algo que não podiam entender. "É estranho", disse Camila, a voz suavemente quebrada pelo peso das palavras. "Eu nunca soube de tudo isso. Nunca soube que minha mãe, ela fez tudo isso por mim." Renato olhou para ela, os olhos cheios de uma mistura de culpa e tristeza. Ele havia sido o marido de Fernanda, mas nunca soubera a dor que ela havia carregado sozinha. Ele se sentia como se tivesse falhado com ela, como se a vida deles tivesse sido marcada por um silêncio profundo, o qual agora ele começava a compreender. Camila se ajoelhou perto da sepultura de Raquel. Ela olhou para a pedra fria, gravada com o nome de sua mãe, e sentiu uma onda de tristeza e carinho por aquela mulher que ela agora entendia mais do que nunca. Seus dedos tocavam a terra fria, quase em busca de uma conexão mais profunda com a memória de Raquel, quando algo chamou sua atenção. Perto da base da sepultura, ela percebeu que havia algo enterrado, quase como um pequeno envelope, disfarçado pela vegetação ao redor. "Renato, olha isso", disse Camila, sua voz tremendo levemente. Ela puxou o envelope de papel amarelado da terra, segurando-o com cuidado, como se temesse quebrá-lo. O papel parecia ter sido enterrado por anos, mas algo nele parecia extraordinariamente familiar. Renato se aproximou, observando com atenção. "O que é isso?" Camila o abriu com delicadeza, sentindo o peso daquilo nas mãos. O papel, apesar do tempo, parecia ter sido escrito com uma tinta firme, mas que agora se misturava com o desgaste dos anos. Quando ela o leu, um silêncio absoluto caiu sobre eles. A carta estava datada de muitos anos atrás, e o que ela continha mudaria tudo. Era uma carta de Fernanda.
Com uma respiração pesada, Renato olhou para Camila, a mente repleta de perguntas. Camila, por sua vez, começou a ler a carta em voz baixa, com um tom que indicava tanto reverência quanto dor. Meu querido Renato, se você está lendo esta carta, é porque o destino finalmente permitiu que nossas vidas se cruzassem novamente. Eu sei que o que vou escrever aqui não fará o peso da minha ausência desaparecer, nem trará as explicações que você merece. Sei que você me amou profundamente, e eu também te amei, mais do que as palavras podem dizer. Mas eu fui forçada a desaparecer. Fui forçada a partir para te proteger, para proteger nossa filha e nossa família. Gustavo Soares se tornou uma sombra na nossa vida, um inimigo impiedoso que queria tudo o que nós tínhamos, especialmente nossas terras, nossos vinhedos. Não havia mais como lutar contra ele sem colocar todos em perigo, especialmente você. Eu sabia que, para que nossa filha tivesse uma chance de viver uma vida sem o terror constante de sua presença, eu teria que desaparecer. Eu sei que isso partiu seu coração. Eu sei que você nunca me perdoou por ter sumido sem deixar explicações. E nem deveria. Eu não queria ir, mas não havia outra opção. Eu e Raquel fizemos um acordo. Raquel sabia que a única maneira de salvarmos todos era fingir a minha morte e me esconder. Durante todos esses anos, eu vivi sob outra identidade, longe de tudo o que conhecia, longe de você. Eu sei que você sentiu a minha falta. Eu sei que não foi justo. Mas acredite, eu fiz isso por você, por nossa filha. Eu espero que um dia você entenda o sacrifício que fiz. Nunca deixei de te amar, nunca deixei de pensar em você. Em meu coração, você sempre foi a única pessoa que eu realmente amei. Perdoe-me por não ter podido estar ao seu lado, mas eu precisava garantir que você e nossa filha estivessem a salvo. Um dia, talvez, a vida nos dê a chance de nos reencontrarmos. Até lá, saiba que eu sempre estarei com você, mesmo de longe. Com todo o meu amor, Fernanda. Renato fechou os olhos, sentindo uma onda avassaladora de emoções se apoderando dele. Ele tinha ouvido cada palavra com um peso imenso. Mas a carta de Fernanda, embora cheia de amor, também era uma lembrança amarga de tudo o que ele havia perdido. A decisão que ela tomara de partir e deixar todos para trás havia sido, sem dúvida, um ato de coragem. Mas a dor de não tê-la ao seu lado, de ter vivido todos esses anos acreditando que ela estava morta, era uma ferida que nunca poderia sarar completamente. Camila, ao ouvir as palavras de sua mãe, sentiu uma mistura de gratidão e tristeza profunda. Ela sabia que, de alguma forma, sua mãe sempre a amou, mas também percebeu a enormidade do sacrifício que Fernanda fizera para que ela pudesse ter uma vida livre da sombra de Gustavo Soares. Eu não sei o que dizer, disse Camila, a voz embargada. Eu nunca soube o que ela passou, Renato. Nunca imaginei que ela teria feito tudo isso por nós, por mim. Renato se aproximou dela, colocando a mão sobre seu ombro de forma reconfortante. Eu também não sabia, Camila. Eu nunca soube o quanto ela sofreu para proteger a todos nós. Ela fez o que achava que era certo, e mesmo sem nos dar a chance de entender, ela nos amou até o fim. O vento passou novamente, agora mais forte, como se as palavras de Fernanda ainda estivessem flutuando entre eles. A verdade estava finalmente revelada. Mas isso não significava que o sofrimento tivesse fim. Renato e Camila sabiam que, a partir dali, precisariam enfrentar um novo capítulo de suas vidas. Mas agora, com a força de um legado que, embora doloroso, os unia de uma maneira profunda e inquebrantável. A vida, como a carta de Fernanda, era cheia de sacrifícios e escolhas difíceis. Mas o que restava agora para ambos era honrar esse legado e aprender a viver com a verdade que finalmente haviam descoberto. A verdade que Renato e Camila haviam descoberto não foi apenas um ponto de virada em suas vidas pessoais, mas também um marco na construção de um novo legado. A jornada deles, entrelaçada com a memória de Fernanda, não estava apenas marcada pela dor e pelas perdas do passado. Ao contrário, ela se transformou em uma história de reconstrução, resiliência e transformação. A partir daquele momento, Renato e Camila sabiam que tinham uma responsabilidade.
dar continuidade ao que Fernanda havia começado, honrando suas escolhas e sacrifícios. O impacto da revelação foi profundo em ambos. Para Renato, o que antes parecia ser uma vida de conquistas vazias, agora encontrou um novo significado. Ele não era mais apenas um empresário de sucesso, ele era o guardião de um legado maior, o responsável por manter viva a memória de Fernanda. Ela, a mulher que ele amara com toda a sua alma e que ao longo de todos aqueles anos fizera tudo para proteger sua família, agora estava de alguma forma mais viva do que nunca. Camila, por sua vez, experimentava uma metamorfose igualmente profunda. A jovem que chegara a Aracaju como uma simples garçonete, agora se via no centro de um império. Ela herdara não só a história de sua mãe, mas também a responsabilidade de continuar o trabalho iniciado por Fernanda, que sempre acreditara no poder do vinho para unir as pessoas, para contar histórias de vida e de amor. O nome Aurora, que ela decidira dar à marca de vinhos, não era apenas uma homenagem à sua mãe, mas um símbolo de renascimento. A palavra em si evocava o nascer do sol, o começo de algo novo, e esse espírito de renovação era tudo o que ela e Renato precisavam para seguir em frente. Ao lançar o primeiro rótulo da linha Aurora, Camila e Renato estavam, sem saber, também lançando uma nova fase em suas vidas. O lançamento dos vinhos foi um sucesso instantâneo. Não era apenas o sabor refinado do produto que cativava os consumidores, mas a história que ele carregava. As pessoas não compravam apenas um rótulo, elas compravam um pedaço da história de Fernanda, de sacrifícios e vitórias, e a promessa de um futuro melhor. A história de Fernanda, que havia sido marcada por uma vida de desafios e dores, agora se tornava um símbolo de força e determinação, refletindo na vida de tantas mulheres que viam nela um reflexo de suas próprias batalhas diárias. Mas para Camila, havia algo ainda mais profundo em sua conexão com o vinho. O processo de cuidar das vinhas, de escolher as melhores uvas, de produzir o vinho com paciência e amor, a fazia sentir-se mais perto de sua mãe. Era como se ela estivesse fazendo um tipo de homenagem silenciosa a Fernanda a cada taça que era servida. A vinícola Aurora se tornava uma extensão de si mesma, uma forma de se conectar com o passado e, ao mesmo tempo, construir seu futuro. Além disso, Camila fundou a Fundação Aurora, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar mulheres e crianças que enfrentavam adversidades semelhantes às que sua mãe e sua família haviam enfrentado. A fundação, inspirada no sacrifício e na força de Fernanda, oferecia suporte a mulheres em situação de vulnerabilidade, com programas que ajudavam na educação, no desenvolvimento profissional e na superação de desafios. O projeto ganhou força rapidamente, tornando-se um refúgio de esperança para muitas mulheres que viam em Fernanda uma inspiração para lutar por um futuro melhor. Renato também se dedicou ao legado de Fernanda de forma intensa, mas silenciosa. Ele não buscava reconhecimento público, mas sim uma forma de manter sua memória viva e honrada. Ele se envolveu na preservação dos vinhedos da família, fazendo questão de que eles continuassem a crescer e prosperar. Ele organizava eventos e campanhas para promover a história por trás da marca de vinhos Aurora, sempre compartilhando com os convidados a história da mulher que ele amara, que sacrificara tanto por ele e por Camila. A marca Aurora cresceu, e com ela, a história de Fernanda se espalhou, tocando os corações de muitas pessoas. O mundo dos vinhos, que parecia distante e elitista para muitos, se tornou uma plataforma para contar a história de uma mulher comum, mas extraordinária, que lutara contra as adversidades, não por si mesma, mas por aqueles que amava. E à medida que o sucesso da marca aumentava, Camila e Renato se viam mais próximos de realizar o que Fernanda sempre sonhara. Um futuro em que a vida de cada pessoa tivesse um propósito e um legado, como o que ela havia criado. No entanto, mesmo com todo o sucesso e a realização de seus objetivos, ambos sabiam que nada poderia apagar o vazio deixado pela ausência de Fernanda. Embora tivessem encontrado força e propósito, o luto ainda estava presente. O reconhecimento de que ela fizera o maior sacrifício de todos, abandonando sua própria felicidade,
para garantir a sobrevivência de sua filha e seu amor, ainda causava uma dor silenciosa em seus corações. Era uma dor que nunca poderia ser completamente curada, mas que, com o tempo, se transformava em gratidão e respeito. A relação entre Renato e Camila, que começou de uma maneira turbulenta e carregada de desconfiança, floresceu com o passar do tempo. Eles não eram apenas um empresário e sua sócia. Eles eram agora uma família, unidos por um passado doloroso e por um legado que transcenderia gerações. O trabalho que realizavam juntos com tanto afinco e amor foi moldando a forma como eles viam o mundo e a vida. Eles haviam passado de desconhecidos a parceiros inseparáveis, e a história de Fernanda uniu-os de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto. A história de Fernanda também inspirou muitas outras mulheres e filhos, aqueles que, assim como Camila, não sabiam o que o futuro reservava para eles. E assim, a marca Aurora se tornou um símbolo de resiliência, de força e de amor incondicional. Para muitas, o nome Aurora não era apenas um rótulo de vinho. Era um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, havia sempre uma chance de renascimento, de começar de novo. A cada taça de vinho servida, a cada evento promovido, a cada programa da Fundação Aurora que ajudava alguém a reconstruir sua vida, Camila sentia que, de alguma forma, sua mãe estava ali, presente em tudo aquilo. Ela sabia que Fernanda jamais poderia ser substituída, mas ao manter vivo o legado dela, Camila sentia que o amor que Fernanda tivera por sua família nunca morreria. E em seu coração, isso era o suficiente para continuar. O legado de Fernanda, afinal, não era apenas o vinho ou a fundação que ela criou. Era o amor eterno que havia deixado para trás, um amor que agora se manifestava em tudo o que Camila e Renato faziam, em tudo o que haviam se tornado. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.